Olá, bem-vindos à nossa exploração de hoje. A gente recebeu um material super interessante sobre um tema que, nossa, mexe com muita gente. Como estudar melhor. Oi. Pois é, um tema quente. Sim, e temos fontes que vão desde como otimizar uma sessão de estudo, sabe? Mencionam até um curso chamado Estudo Esquematizado. Uhum. E também uma análise bem detalhada das 5 táticas de estudo mais, assim, queridinhas por aí. Aquelas que todo mundo usa, né? Exatamente. Estamos falando daquelas velhas conhecidas. Reler o material compulsivamente, Ah, sim. sair marcando tudo com canetinha colorida, fazer um monte de anotações, criar aqueles esquemas e usar os famosíssimos flashcards. Clássicos. A missão aqui é, bom, fuçar nessas fontes e tirar o ouro, sabe? O que realmente funciona segundo as pesquisas, onde a gente costuma tropeçar. Onde estão as armadilhas? Isso. E, claro, como dar um gás nessas técnicas que a gente já usa. Perfeito. E já começamos com uma pulga atrás da orelha. Parece que as estratégias mais populares, assim, nem sempre são as melhores. Ou, pelo menos, não do jeito que a maioria das pessoas usa. Vamos investigar isso. Vamos sim. Exatamente isso que a pesquisa aponta. É muito comum a gente confundir aquela sensação de agora entendi, sabe? Ah, sei, aquela familiaridade. Isso, a familiaridade, a fluidez que uma técnica que a gente já conhece traz. Confundir isso com um aprendizado de verdade. Ah, faz sentido. Essa sensação pode enganar. O que importa mesmo é entender o que realmente faz a informação grudar na cabeça a longo prazo. E que a gente consiga usar depois, né? Exatamente, que permita usar esse conhecimento depois, aplicar, conectar. Total. Às vezes a gente quer sentir que está avançando rápido, né? E o material que a gente analisou sugere isso mesmo. Sugere. Que essa busca por ganhos rápidos e também a nossa dificuldade em avaliar o quanto a gente realmente aprendeu. A tal da metacognição. Isso. Nos levam a escolher métodos que não são os mais, digamos, eficazes. Perfeito. E os números que as fontes trazem são bem claros sobre essa popularidade toda, né? Quais são os números? Olha, 78% dos estudantes relendo o material. É muita gente. Nossa, quase 80%. Pois é. Flashcards, 55%. Marcação de textos, 53%. Também mais da metade. Sim, mas como você bem disse, popularidade não quer dizer eficácia. Certo. Especialmente do jeito que essas técnicas são aplicadas no dia a dia, sem muito critério. Existe uma desconexão interessante aí. Então, vamos começar pela campeã de audiência, a releitura. Ler de novo parece a coisa mais óbvia do mundo para ficção, o conteúdo não é. É o mais intuitivo, né? Eu mesma sou culpada, confesso que faço isso direto, achando que estou reforçando o aprendizado. Todo mundo faz ou já fez. É intuição falando alto. Mas é aí que mora o perigo da ilusão de fluência. Ilusão de fluência? Como assim? Quando você lê pela segunda vez, o texto parece mais fácil, mais familiar. Aí o cérebro pensa, opa, já domino isso aqui. Ah, tá. A sensação de facilidade engana. Exato. Para lembrar de um detalhe específico logo antes de uma prova, por exemplo, reler em cima da hora, o que chamam de estudo massivo, pode até ajudar a pescar algo que passou batido na primeira leitura. Ok, para um detalhe rápido. Isso. Mas as pesquisas são bem consistentes. Para um aprendizado que dura, que fica e que permite aplicar o conhecimento ou fazer conexões mais profundas. Que é o que a gente quer, né? É o que importa no final das contas. Para isso, o benefício da releitura simples, só ler de novo, é bem limitado. Limitado quanto? Olha, dependendo do estudo e do tipo de material, é quase nulo. Especialmente com textos mais longos e complexos. Puxa vida! Então, reler e reler pode ser uma perda de tempo, praticamente. Se for só isso e feito logo em seguida, sim, pode ser pouco produtivo para o longo prazo. Mas então, o que fazer? Tem como dar uma turbinada na releitura para ela funcionar de verdade? Existe um jeito certo? Existe sim. Felizmente sim. A palavra mágica aqui é espaçamento. Espaçamento. Isso. Em vez de reler logo em seguida, ou no dia seguinte, deixe um bom intervalo de tempo entre a primeira e a segunda leitura. Por quanto tempo? Horas, dias? Dias, semanas, quanto maior o intervalo, melhor para a retenção mais longa.
Isso fortalece a memória de longo prazo de uma forma bem significativa. É um princípio super poderoso da aprendizagem, o tal efeito de espaçamento. Espaçamento, ok. Isso exige mais planejamento do que a releitura imediata, né? Que a gente faz por impulso. Exige um pouco mais de organização, sim, mas o retorno compensa muito. E tem outra dica poderosa que a pesquisa aponta. Qual? Antes de sair relendo, tente puxar a informação da memória. Faça um esforço ativo para lembrar o que você leu da primeira vez. Tipo se testar. Exatamente. Se teste. Pergunte para si mesmo. O que eu lembro sobre isso? Isso faz duas coisas importantíssimas. Quais? Primeiro, te dá uma noção muito mais realista do que você realmente sabe e o que não sabe. Melhora a sua percepção sobre seu próprio aprendizado, a metacognição. Ah, para não cair na ilusão de fluência de novo. Isso. E segundo, direciona a sua releitura. Você vai reler focado exatamente nos pontos fracos, naquilo que você não conseguiu lembrar. Você relê com um propósito claro. Nossa, isso muda completamente a perspectiva. Então, reler funciona melhor se for espaçado e se a gente tentar se testar antes. Exato. Sai da passividade e exige um esforço mental ativo. Gostei, bem mais interessante. Com certeza. E agora, o festival de marca-texto, aquelas canetas coloridas que deixam o livro todo pintado. 53% dos estudantes usam. Mais da metade. Dá uma sensação boa, né? De estar interagindo com o material, fazendo alguma coisa. Dá essa sensação, sem dúvida. E, na teoria, a marcação tem lá seu potencial. Ah, tem? Tem. Selecionar o que é importante pode forçar um processamento um pouco mais ativo da informação e, claro, facilita encontrar esses pontos depois na hora de revisar. Certo. O problema é que, na prática, a maioria das pessoas ou marca coisa demais, quase a página inteira. Ah, o famoso livro arco-íris. Exato. Que no fim não ajuda tanto porque tudo parece importante. Ou então, marca informações que não são tão essenciais assim, detalhes irrelevantes. Entendi. Falta critério. Falta critério e tem um achado curioso na pesquisa sobre isso. Conta aí. Parece que quem mais gosta de marcar, quem é fã mesmo das canetinhas, pode ser justamente quem menos se beneficia. Ué, por quê? Talvez por não se esforçar tanto para selecionar o que é realmente crucial, sabe? Acaba marcando de forma mais automática. O fato é que, sem um treino específico, a eficácia da marcação costuma ser baixa. Poxa. Então a recomendação é jogar fora as canetinhas. Abandono meu kit de marca-textos? Calma, não precisa ser tão radical. A marcação pode ser útil sim, Ufa! mas o segredo é aprender a fazer do jeito certo. E olha que interessante. O treino nem precisa ser super complicado. Às vezes, uma sessão de 60 a 90 minutos explicando a técnica já ajuda bastante. E qual é a técnica-chave? O pulo do gato da marcação. É simples, mas contraintuitivo para muita gente. Primeiro, leia um trecho do texto, um parágrafo ou uma seção, sem marcar nada. Ler primeiro, sem a caneta na mão. Isso, para entender a ideia geral, o fluxo do argumento. Só depois de ter entendido, aí sim você volta e marca, de forma bem seletiva, as ideias principais, os conceitos-chave, as palavras que resumem o ponto. Ah, então tem método. Ler primeiro, entender, depois escolher o que marcar. Faz todo sentido, exige mais critério. Exatamente. Marcar enquanto você lê pela primeira vez não funciona tão bem, porque você ainda não tem a visão do todo, ainda não sabe o que é realmente mais importante naquele trecho. Entendi. Muita gente marca na primeira leitura, né? Eu, inclusa. É o mais comum, e tem um detalhe importante, que as fontes levantam também. Qual? Depois de marcar corretamente, com um critério, ficar só relendo o que foi marcado não parece trazer muitos benefícios extras, adicionais. Sério? Sim, o ganho maior veio do próprio ato de selecionar e marcar com critério. A releitura do marcado depois tem um efeito pequeno. E vale sempre lembrar, para tarefas mais complexas, que exigem inferências, comparações, aplicação do conhecimento, a marcação sozinha é considerada uma estratégia fraca. Entendido. Então, para marcação, a palavra de ordem é intencionalidade. Não é só colorir, é selecionar ativamente depois de entender. Perfeito. Falando em processamento ativo, isso me leva direto a pensar nas anotações. Cerca de 30% dos estudantes fazem. Como transformar esse ato de anotar em algo que realmente fixe o conteúdo?
Olha, aqui o princípio é muito parecido com o da marcação seletiva. Fuja da passividade, fuja da cópia. Copiar palavra por palavra não Não adianta. muito. O segredo é o que os pesquisadores chamam de processamento generativo. Generativo. Em vez de transcrever literalmente o que está no livro, ou o que o professor fala, chamada anotação verbatim, o ideal é processar a informação na sua cabeça, E como a gente faz isso na prática? resumindo com as suas próprias palavras, parafraseando, tentando explicar o conceito para si mesmo, criando conexões com o que você já sabe, organizando as ideias de um jeito que faça sentido para você. Pode ser um mapa mental, um esquema rápido. Ah, entendi. Generativo é tipo, eu gero minhas próprias ideias e conexões a partir do material original, em vez de só copiar como um robô. Perfeito, é exatamente isso. Esse esforço de reformular, organizar, conectar, fortalece muito a forma como a informação é guardada na memória, a codificação inicial. Certo. Tem até um estudo bem famoso, que talvez algumas pessoas conheçam, que comparou anotações feitas à mão com anotações digitadas no computador. Ah, sim, já ouvi falar desse. Mão versus teclado. Isso. Geralmente, anotar à mão é mais lento, o que meio que força a pessoa a ser mais seletiva e generativa. A resumir, digitando é mais fácil copiar tudo verbatim. E qual foi o resultado? Nesse estudo específico, quando as pessoas não puderam revisar as notas depois. Ah, importante esse detalhe. Sem revisão. Sim. Sem revisão, quem anotou à mão se saiu melhor em perguntas que exigiam compreensão conceitual, não só lembrar fatos. Interessante. Mas e se a pessoa puder revisar as notas depois? Isso não muda o jogo? Afinal, quem digita geralmente tem notas mais completas, né? Muda completamente o jogo. A revisão das anotações é fundamental. Mais importante que o ato de anotar em si? As pesquisas que analisaram vários estudos sobre o tema, as meta-análises, são muito claras. O benefício de anotar é imensamente maior quando tem revisão depois. O efeito é grande. Sem revisão, o efeito é pequeno. Uau! Parece que o poder de ter o material registrado para consultar depois, o benefício do armazenamento, pode ser até mais importante do que o processamento que acontece na hora de anotar, a codificação. Então, mesmo que a anotação seja mais verbatim, se for revisada, pode funcionar? É aí que a coisa fica mais complexa. Com a revisão entrando na jogada, essa disputa entre anotar à mão, generativo, versus digitar, verbatim, fica mais cinzenta. E os resultados das pesquisas atuais não são tão conclusivos. Ter notas mais completas, verbatim, mais fácil digitando, pode sim ser útil na hora de revisar. Entendi. Mas o processamento mais profundo das notas generativas, mesmo que menos completas, ainda pode ter vantagens a longo prazo. O que é certo, sem dúvida, é copiar tudo, verbatim, e nunca mais olhar para aquelas notas. É perda de tempo. Total perda de tempo. Entendi. Então, o pulo do gato nas anotações é duplo. Primeiro, tentar processar a informação ativamente ao anotar, usando as próprias palavras sempre que possível. Isso ser generativo. E segundo, e talvez ainda mais importante, revisar essas anotações depois, regularmente. A revisão é que potencializa tudo. Exatamente. Sem revisão, o esforço de anotar pode ser pouco recompensado. E tem mais alguma dica sobre anotações? Sim, só uma nota de cautela que o material menciona. Tomar cuidado ao tentar anotar durante apresentações com muita informação visual acontecendo ao mesmo tempo. Tipo, vídeos, animações, slides muito complexos. Isso. Tentar processar o visual complexo e anotar simultaneamente pode sobrecarregar a nossa atenção e acabar atrapalhando a compreensão, tanto do visual quanto do conteúdo que você está tentando anotar. Boa dica. Focar em uma coisa de cada vez, talvez. Pode ser uma boa estratégia nesses casos. Ok. Organizar as ideias. Isso me lembra outra técnica, a esquematização, usada por 23% dos estudantes. Criar aquelas estruturas hierárquicas, sabe? Tipo um esqueleto do conteúdo. Isso ajuda mesmo. Ajuda e ajuda muito. Mas aqui tem um detalhe bem curioso parecido com o das anotações. Qual? Depende muito de quem faz o esquema e como. Como assim? Se o esquema já vem pronto, se ele é fornecido pelo instrutor, pelo professor ou pelo próprio material, seja antes de começar a estudar, como um guia, ou depois, como um resumo, ele é super eficaz. Ah, esquemas prontos funcionam bem. Muito bem. Ou aqueles esquemas esqueléticos, você já viu?
Esquemas esqueléticos, não sei. São estruturas que já vêm com os tópicos principais, a hierarquia montada, mas com espaços em branco para você preencher durante o estudo ou a aula. Ah, sim, tipo um guia para preencher, já vi isso. Exato. Esses também funcionam muito, muito bem. Eles ajudam demais a organizar o pensamento, a reter a informação e até a aplicar o conhecimento em novas situações, a resolver problemas. Ler o índice de um livro antes de começar a ler o capítulo, por exemplo, já funciona como um tipo de esquema prévio, dando a estrutura. Faz sentido. Ter a estrutura ajuda a encaixar as peças. Perfeitamente. Ok, então usar estruturas prontas ou semi-prontas é uma boa. Mas e se a gente tiver que criar o esquema do zero? O estudante pegar uma folha em branco e montar toda a estrutura sozinho. Isso funciona? Aí a história muda bastante. Criar o próprio esquema do zero, pelo que a pesquisa indica, só funciona bem se houver um treino específico para isso. Ah, precisa aprender a fazer esquema também. Precisa. Não é só sair listando tópicos. Esse treino geralmente envolve algumas coisas. Aprender a identificar as ideias principais e a estrutura lógica do texto depois de ler o texto. Depois, não durante. Isso, parecido com a marcação. Praticar essa habilidade de identificar e organizar ao longo do tempo de forma distribuída. E, um ponto crucial, usar o esquema que você mesmo criou para praticar a recuperação da informação. Como assim? Tipo, cobrir o conteúdo e tentar lembrar olhando só para a estrutura do seu esquema. Testar a si mesmo usando o esquema como guia. Entendi. Usar o esquema ativamente para se testar. Exato. Sem esse tipo de treino e prática ativa, fazer o próprio esquema do zero não costuma trazer grandes vantagens sobre simplesmente ler o texto passivamente ou fazer anotações mais simples. Puxa, então para esquemas, a dica é ou use os prontos ou semi-prontos que te derem, que esses funcionam bem. Sim, aproveite esses. Ou se quiser criar os seus, saiba que tem que investir tempo em aprender a técnica direito e usar o esquema ativamente depois. Não é só desenhar caixinhas e setas. Exatamente. Tem que ter método e prática. Certo. E para fechar nossa lista das 5 estratégias populares, vamos falar dos queridinhos da memorização. Os flashcards, ou cartões de memória, usados por 55% dos estudantes. Empatados ali com a marcação praticamente. Super populares. Um clássico, né? Todo mundo já usou ou viu alguém usar. A ciência aprova os flashcards. Aprova e com louvor. Os flashcards são considerados muito eficazes. Por quê? O que eles têm de tão bom? Basicamente, eles são uma ferramenta perfeita para colocar em prática um dos princípios mais poderosos e robustos da aprendizagem, a prática de recuperação. Se testar de novo. Isso. O ato de tentar lembrar a resposta que está no verso do cartão é um teste. E se testar constantemente é uma das melhores formas de fortalecer a memória. Certo. E eles funcionam para que tipo de coisa? São ótimos para memorizar pares de informação, vocabulário de outra língua e sua tradução, um termo técnico e sua definição, uma data histórica e o evento, uma fórmula e seu nome, coisas que precisam ser lembradas de forma mais direta. Fatos, definições, pares associados. Exatamente. Se eles são tão bons assim, onde que as pessoas costumam errar ao usar flashcards? Tem pegadinha aí também. Tem sim. O material que a gente analisou destaca 2 pegadinhas, 2 erros muito comuns e que diminuem bastante a eficácia dos flashcards. Quais são? O primeiro erro crucial é abandonar o cartão cedo demais. Como assim? A pessoa está lá estudando com os cartões. Aí ela acerta a resposta de um cartão uma vez e pensa, pronto, esse eu já sei. E tira o cartão da pilha. Ah, famosa falsa sensação de segurança, de novo. Acertei uma vez, já era. Exatamente. É um erro clássico de avaliação do próprio aprendizado, de metacognição. As pesquisas mostram claramente que a gente precisa de múltiplas recuperações corretas da mesma informação e idealmente espaçadas no tempo, para que ela fique realmente forte e duradoura na memória. Múltiplas vezes? Quantas mais ou menos? Varia, mas certamente mais que uma. 3, 5, talvez mais, dependendo da dificuldade. Jogar o cartão fora cedo demais é um tiro no pé, porque você perde a oportunidade dessa prática de recuperação repetida e espaçada. Entendi.
Então, tem que ser persistente mesmo com os cartões que a gente acha que já sabe. Persistência é chave. E o segundo erro comum está ligado a isso. É não espaçar a prática. Ah, o espaçamento, de novo. Ele aparece em tudo? Ele é fundamental. Usar o mesmo cartão várias vezes seguidas, na mesma sessão de estudo, é muito menos eficaz do que testar esse mesmo cartão em intervalos de tempo crescentes. Tipo, ver hoje, depois amanhã, depois daqui a 3 dias, uma semana. Exatamente. Lembra do efeito de espaçamento que a gente falou para a releitura? Ele vale e muito para a prática com flashcards também. Essa combinação de recuperação ativa, se testar, com o espaçamento, é o que torna os flashcards tão poderosos se usados corretamente. Então, com flashcards, as dicas de ouro são persistir nos testes, mesmo depois de acertar algumas vezes, e espaçar esses testes ao longo do tempo. Perfeito. Essas são as duas otimizações mais importantes. E os flashcards servem para tudo. Tem limitações? Tem suas limitações, sim. Eles são menos adequados para aprender conceitos muito complexos, que envolvem relações abstratas, ou para desenvolver habilidades de raciocínio mais sofisticadas, que vão além da memorização pura e simples. Certo. São mais para base factual. Exatamente. São fantásticos para construir essa base de fatos, termos, definições, sobre a qual o entendimento mais profundo pode ser erguido depois com outras técnicas. Entendi. E tem mais alguma coisa sobre flashcards, misturar assuntos, talvez? Ah, boa pergunta. A pesquisa sobre misturar cartões de diferentes assuntos na mesma sessão de estudo, o que chamam de intercalação, especificamente com flashcards, ainda não chegou a uma conclusão muito definitiva sobre os benefícios. Ué, mas intercalar não é bom? É bom para muitas outras formas de aprendizado, sim. Mas para flashcards especificamente, os estudos ainda são um pouco inconclusivos se misturar cartões de matérias diferentes traz uma vantagem extra significativa em comparação com estudar um bloco de cada vez. É uma área que ainda precisa de mais pesquisa. Interessante. Bom saber. É. Ok, então fizemos um belo passeio por essas 5 estratégias super populares. Deixa eu ver se eu consigo recapitular a ideia geral. Vamos lá. As técnicas mais comuns, tipo reler ou marcar texto, podem ser meio traiçoeiras, né? Elas dão uma falsa sensação de aprendizado, a tal da ilusão de fluência, ou acabam sendo usadas de um jeito muito passivo, sem muito esforço mental. Exato. Essa é a armadilha principal da popularidade delas. São fáceis, dão sensação de progresso, mas nem sempre entregam um aprendizado duradouro do jeito que são usadas. Mas a boa notícia é que todas elas podem ser turbinadas, otimizadas. Isso. Nenhuma delas precisa ser jogada fora completamente. Todas têm um jeito de serem usadas de forma mais eficaz. E é interessante como alguns temas, alguns princípios ficam se repetindo, né? Muito. Fica bem claro quais são os pilares de um estudo mais eficiente. Quais você destacaria? Bom, primeiro, a importância de incorporar a prática de recuperação, o ato de se testar, na rotina. Seja tentando lembrar antes de reler, seja usando flashcards corretamente, seja usando esquema para se testar. Certo. Testar, testar, testar. Segundo, o espaçamento. Espaçar as releituras, espaçar a revisão das anotações, espaçar a prática com os flashcards. Não concentrar tudo de uma vez. Espaçamento é chave para a memória de longo prazo. Fundamental. Terceiro, o valor de processar informação de forma ativa e generativa. Ou seja, não ser um receptor passivo. Usar as próprias palavras nas anotações, selecionar com critério que marcar ou esquematizar. Fazer o cérebro trabalhar. Exatamente. Quarto, a necessidade de desenvolver a consciência sobre o próprio aprendizado, a metacognição, saber o que você sabe e principalmente o que você não sabe, para poder focar seus esforços. Para não se enganar com a facilidade aparente. Isso. E por último, em alguns casos, como na marcação e na esquematização feita pelo próprio estudante, fica clara a importância de receber treino e orientação específicos para aprender a usar a técnica direito. Uau, são muitos pontos importantes que se conectam. Sim, eles formam um conjunto de princípios bem robusto. E vale notar que a eficácia também pode variar, né? Algumas técnicas, como flashcards, são melhores para fatos. Outras, se otimizadas, podem ajudar mais na compreensão e aplicação. Faz sentido. Ou seja, não é preciso jogar fora o que a gente já faz, mas talvez ajustar, refinar essas técnicas que já são familiares
incorporando esses princípios que a ciência aponta. É isso? Eu acho que essa é talvez a mensagem mais prática e realista que emerge dessas fontes todas. Em vez de tentar uma mudança radical para um método totalmente novo, que pode parecer estranho, difícil, ou que a pessoa não vai conseguir manter. Que gera mais ansiedade ainda. Exato. Otimizar as estratégias que a pessoa já usa e com as quais ela se sente mais confortável, incorporando aos poucos princípios como recuperação ativa, espaçamento. Isso pode ser um caminho mais suave, mais sustentável e com ótimos resultados para muita gente. Adorei essa perspectiva. Otimizar o que já existe. É um bom ponto de partida. E para a gente fechar nossa conversa, fica uma provocação, uma reflexão que o próprio material sugere no final. Qual seria? E a combinação dessas estratégias? A gente falou de cada uma delas e como otimizar, mas na vida real, a gente mistura tudo, né? Com certeza. Na marcação seletiva, nas anotações generativas e sempre revisadas, nos esquemas bem estruturados, prontos ou bem feitos, e nos flashcards usados com persistência e espaçamento. Como seria a mistura ideal e personalizada para cada pessoa? Boa pergunta. Como montar o seu próprio combo de estudo poderoso usando o melhor de cada técnica otimizada? É uma ótima pergunta para cada pessoa se fazer e explorar. Não existe uma receita única, né? Imagino que não. Vai depender muito do material que está sendo estudado, é mais factual, mais conceitual, do objetivo do aprendizado, é para uma prova amanhã, é para a vida, e do próprio estilo e preferências de cada um. Certo. Mas talvez, sei lá, começar com uma leitura geral, depois fazer anotações generativas dos conceitos principais, usar flashcards para os termos e fatos essenciais que precisam ser decorados, e talvez um esquema para visualizar a estrutura geral e revisar periodicamente. Pode ser um caminho. Integrar as técnicas de forma inteligente. Exatamente. Usar cada ferramenta otimizada para aquilo que ela faz de melhor, de forma combinada e espaçada. Fica aí a reflexão, então, para quem nos ouve. Como montar o seu próprio sistema de estudo eficaz? É um excelente desafio individual. Foi uma ótima análise aprofundada dessas fontes sobre estratégias de estudo. Muito obrigada por compartilhar esses insights. Esperemos que tenha sido útil para todo mundo. Eu que agradeço a conversa, espero que ajude. Agradecemos por nos acompanhar nesta exploração. Até a próxima!